Olá, pessoal. Eu sou a acadêmica Simone Almeida da Silva, do curso Formação Pedagógica em Letras, Português. Tenho como tutor o senhor Jonathan Luiz dos Santos. Esse trabalho corresponde à disciplina de estágio curricular supervisionado obrigatório, cuja área de concentração é o ensino de língua portuguesa ou ensino de literatura. O programa de extensão é Metodologia e Estratégia de Ensino e de Aprendizagem, cujo projeto foi desenvolvido a contação de história no ensino-aprendizagem, que resultou nos produtos virtuais, podcast e e-book. E o paper tem como tema a contação de histórias e a prática do ensino. Qual a justificativa para o desenvolvimento deste trabalho? Este trabalho ele tem como a contação de história como prática pedagógica no processo formativo dos discentes. Por quê? Porque a contação de história ela contribui fortemente para o desenvolvimento da criança, porque ela promove encantos e imaginação, ela amplia as possibilidades de enxergar o mundo, como também da construção da sua identidade de forma livre e espontânea. Quais foram os objetivos traçados neste trabalho? O primeiro, dissertar sobre a importância da contação de história na educação infanto-juvenil, levantar informações sobre o surgimento da contação de histórias, identificar os benefícios da contação de histórias e promover produtos virtuais para auxiliar essa prática da leitura. Para atingir esses objetivos traçados, nós trouxemos a seguinte fundamentação teórica, que os contadores de história, eles surgiram na humanidade por meio da fala, porque eram discutidas as suas crenças, as tradições, os acontecimentos. Então, isso foi e é um valioso instrumento de desenvolvimento dos conhecimentos e compartilhamento dos conhecimentos. O Meirelles, ele nos diz o seguinte, que o ofício de contar histórias é remoto e por ele se perpetua a literatura oral, comunicando de indivíduo a indivíduo e de povo a povo que os homens, através das idades, têm selecionado da sua experiência como mais indispensável à vida. Dessa maneira, nós podemos dizer que a contação de história ela contribui para o desenvolvimento da criança, ela amplia as possibilidades de enxergar o mundo, de construir sua identidade de forma livre e espontânea. O autor Bussato, ele reforça a nossa fala quando diz que contar histórias tem origem na oralidade da tradição popular, porque restabelece um caminho que permite desenvolver um resgate da memória coletiva e do ato do ser humano de comunicar-se. Porque ele diz que, a partir daí, o ouvinte construirá o contexto da história, conforme as orientações do contador, ao revelar as imagens, e a partir dessas formas, as cores, os sons, as sensações presentes no corpo. Sendo assim, a contação de história ela é uma excelente ferramenta para essa transmissão da herança cultural entre as gerações, o favorecimento, como nós dissemos, da formação da identidade, do favorecimento da atividade comunicativa, sobretudo na ação, é uma ação primordial para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, Cândido também nos afirma que essa arte de contar história, associada à humanização dos humanos, ela promove e insere na dimensão essa contação e faz com que se atrela a dimensão formativa, essa dimensão ela aborda de forma harmoniosa o ser humano em todos os seus aspectos, a razão, a emoção, o corpo e o espírito. Sendo assim, nós podemos dizer que essa contação ela promove entre os partícipes o desenvolvimento linguístico, que influencia tanto na aprendizagem, desenvolvimento dos alunos, possibilita uma experiência lúdica entre os contadores e os ouvintes, e a partir daí se constrói vínculos sociais que possibilitarão a formação pautada em valores morais e éticos.
Sendo assim, podemos abordar agora a metodologia utilizada no trabalho, que foi a metodologia baseada na dialética, como diz Richardson, parte do pressuposto que os fenômenos analisados, aspectos essenciais, que só são devidamente compreendidos se contemplamos dois princípios fundamentais: a conexão universal e o movimento e desenvolvimento. Essa pesquisa ela foi realizada na Escola Presidente João Goulart, com as turmas do 8º ano do ensino fundamental e do 2º ano do ensino médio da cidade de João Pessoa, localizado no estado da Paraíba. Essa pesquisa ela ocorreu de maneira remota em função do período pandêmico pelo qual nós vivemos. Podemos trazer agora qual a nossa observação virtual e os dados, as informações da instituição escolar pesquisada. Como eu disse, a instituição pesquisada, a Escola Estadual Presidente João Goulart, ela se localiza no bairro do Castelo Branco, em João Pessoa, na Paraíba. A sua área de atuação é ensino fundamental, médio e também é desenvolvida na escola UEJA. O turno de atendimento é manhã e tarde. O quadro de funcionários dessa escola é composto da seguinte maneira: 32 funcionários, sendo 19 professores e 3 funcionários, distribuídos na secretaria, biblioteca, coordenação, limpeza, segurança e portaria. É interessante observar que 98,7% desses servidores, eles possuem formação na educação superior. O nosso trabalho, ele resultou na construção de produtos virtuais. Mas quais foram os nossos objetivos para a elaboração desses produtos virtuais? O primeiro, desenvolver a prática da leitura e da escrita, promover a consciência fonológica, facilitar a prática de ensino e aprendizagem, estimular a ludicidade dos alunos. Quais foram os nossos produtos virtuais? O podcast, que ele tem a finalidade de contar essas histórias por meio de um programa de áudio, que nós trouxemos as histórias que foram desenvolvidas em sala de aula, e o e-book, que é o conteúdo em forma de imagens, de textos sobre as nossas histórias selecionadas, que para atingir o nosso objetivo, que era o desenvolvimento da prática de leitura e interpretação de texto. O que nós apresentamos agora é o nosso primeiro produto virtual, que é o podcast. O podcast ele teve como tema a contação de história no ensino-aprendizagem. Nós utilizamos o SoundCloud como arquivo, como programa para o desenvolvimento dessa contação de história. Nós selecionamos para a gravação 4 histórias. A primeira é Cigarra e a Formiga, a segunda, O Menino e os Pregos, logo em seguida, A Menina e o Leite e o Burro e a Cobra. Isso tudo baseado em referências que foram trazidas no texto do trabalho para referendar tudo que nós estamos discutindo e analisando por meio desse trabalho. O nosso segundo produto virtual foi o e-book, que foi a contação de história também como tema central, onde nós traçamos como objetivo o incentivo da leitura, a promoção da socialização entre os participantes, o desenvolvimento da oralidade dos alunos, fazendo com que esses alunos aprimorassem e solidificassem os conhecimentos adquiridos por meio também da contação de história. A metodologia que nós trouxemos, ela trouxe até mesmo a adequação do ambiente, a utilização de elementos para a contação de histórias, toda uma infraestrutura também, até mesmo na parte decorativa da sala de aula, o posicionamento dos alunos, para que eles absorvessem e construíssem a partir dessa metodologia a formação e o desenvolvimento de todas as habilidades que nós citamos. E as referências também que nós trouxemos, referendando o nosso trabalho. Dessa maneira, nós trazemos aqui as referências da nossa socialização. E, por fim, nós trazemos uma citação da Cora Coralina que diz: tenha sempre um livro ao alcance do seu tempo. Agradeço aos professores, aos alunos e espero ter contribuído para a disseminação das informações.